Preciso compartilhar algo que aconteceu comigo quando comecei a trabalhar no IML. Não vou dizer meu nome nem a cidade exata onde trabalho, porque sei que não deveria ter tirado foto lá dentro. Vai contra as normas. Mas o que aconteceu naquela madrugada me perturba até hoje e sinto que preciso desabafar. Era minha primeira semana como plantonista. Tinha acabado de passar no concurso e estava empolgada com o trabalho, mesmo tendo que fazer o turno da noite. Naquela madrugada específica, eu estava sozinha na recepção administrativa, porque minha colega tinha se afastado por problemas de saúde. O prédio era bem antigo, daqueles com corredores intermináveis e uma iluminação meio amarelada, que deixava tudo com uma atmosfera ainda mais pesada. Eram 3 da manhã e o silêncio era tão denso que dava para ouvir até o zumbido da geladeira lá do outro lado do corredor. Só o computador velho da recepção e o ar-condicionado quebravam aquele silêncio absoluto. Minha melhor amiga não acreditava que eu realmente estava trabalhando nesse horário. Ela ficava insistindo que eu estava inventando desculpa para não sair com ela. Então tive a ideia de tirar uma selfie para provar. Na hora não pensei que estava fazendo algo errado, só queria mostrar para ela que estava falando a verdade. Ajeitei meu jaleco, me certifiquei que nada confidencial apareceria na foto e posicionei o celular. O fundo era só uma parede branca bem básica do corredor de entrada, nada que pudesse identificar o local exato. Tirei algumas fotos, sorrindo, meio sem graça, e mandei pelo WhatsApp para ela. "E agora, acredita em mim?" escrevi na mensagem. Enquanto aguardava a resposta, fiquei passando as fotos que tinha acabado de tirar. Foi nesse momento que senti meu corpo inteiro congelar. Na última foto, tinha algo que não deveria estar ali. Uma silhueta escura, como uma sombra em forma humana, estava parada bem atrás de mim. Meu coração disparou na hora. Aumentei a foto para ter certeza que não era apenas uma mancha na parede ou algum reflexo da iluminação ruim do corredor. Quanto mais eu olhava, mais nítida ficava aquela forma. Era como se alguém estivesse em pé ali, usando roupas escuras da cabeça aos pés. O mais assustador é que, por mais que eu forçasse a vista, não conseguia distinguir nenhum detalhe do rosto. Era como se aquele lugar estivesse completamente vazio, apenas escuridão. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Olhei rapidamente para trás, para o mesmo lugar onde a figura aparecia na foto, mas não havia absolutamente nada ali. Apenas o corredor vazio, com aquela iluminação fraca de sempre. Naquele momento, comecei a sentir um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Sabe quando você tem certeza absoluta que tem alguma coisa errada, mas não consegue explicar o quê? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. O pior é que eu não podia simplesmente ir embora. Estava de plantão e precisava ficar ali até o fim do turno. Tentei me convencer que era só minha mente pregando peças. Afinal, trabalhar sozinha durante a madrugada em um lugar como aquele não deve fazer bem para a cabeça de ninguém. Mas toda vez que eu olhava de novo para aquela foto, a sensação de que havia algo ali me observando ficava mais forte. O celular ainda estava nas minhas mãos quando percebi que a temperatura do ambiente começou a cair de uma forma que não parecia normal. Decidi deletar a foto na hora, não queria nem ela salva no meu celular. Mas antes disso, reparei em um detalhe que fez meu estômago revirar. Aquela silhueta parecia estar inclinada na minha direção, como se estivesse tentando olhar por cima do meu ombro para a tela do celular. E o mais perturbador é que, nas outras fotos que tirei antes, não tinha absolutamente nada ali. Era como se aquela coisa tivesse aparecido só na última foto, do nada. Fiquei pensando em todas as histórias que já tinha ouvido sobre esse lugar desde que comecei a trabalhar aqui. Os outros funcionários mais antigos sempre comentavam sobre coisas estranhas que aconteciam durante a madrugada.
mas eu nunca dei muita importância. Sempre achei que eram só histórias para assustar os novatos, sabe? Agora, eu começava a entender por que tanta gente pedia transferência do turno da noite. O ar estava ficando cada vez mais pesado, literalmente. Era como se toda a energia do ambiente tivesse mudado de repente. Aquele computador velho, que até então só fazia barulho, começou a piscar. A tela ficava ligando e desligando sozinha. Em outros dias, isso seria só mais um problema técnico normal de repartição pública. Mas naquela hora, depois daquela foto, cada coisinha fora do normal parecia ter um significado muito mais sinistro. Tentei me distrair organizando algumas pastas de arquivo, mas minhas mãos ainda tremiam. O pior é que agora, toda vez que eu olhava para aquele corredor, não conseguia parar de pensar no que tinha visto na foto. Era como se meus olhos procurassem automaticamente por aquela silhueta, mesmo eu não querendo. Eram 4 da manhã quando comecei a ouvir passos. No começo eram bem distantes, como se viessem lá do fim do corredor principal, mas foram ficando cada vez mais próximos. O problema é que eu sabia que não deveria ter ninguém circulando por ali naquele horário. O pessoal da limpeza só chegava às 6, e o outro plantonista estava no outro prédio, do outro lado do estacionamento. Fiquei paralisada na cadeira, tentando me convencer que era só o prédio antigo fazendo barulho, essas coisas de construção velha. Mas aquilo não parecia barulho de prédio. Era muito específico, muito ritmado, como se alguém realmente estivesse andando em minha direção. E toda vez que eu achava que os passos tinham parado, eles recomeçavam cada vez mais perto. Peguei meu celular de novo, dessa vez para ligar para alguém, qualquer pessoa. Precisava ouvir uma voz, saber que não estava completamente sozinha ali. Mas quando desbloqueei a tela, ele começou a travar. A tela ficava piscando e voltando para a tela inicial sozinha, igualzinho estava acontecendo com o computador. Nessa hora, senti um arrepio tão forte que parecia que tinha levado um choque. A temperatura tinha caído tanto que eu podia ver minha própria respiração formando uma névoa no ar. Os passos continuavam, agora pareciam estar no corredor ao lado. Minhas pernas tremiam tanto que, mesmo se eu quisesse, não conseguiria levantar daquela cadeira. E foi nesse momento que as luzes começaram a falhar, piscando devagar, uma por uma, como se algo estivesse se aproximando. Quando a última luz do corredor piscou, eu finalmente consegui me forçar a levantar. Minhas pernas estavam bambas, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Saí correndo em direção à porta que dava para o estacionamento, nem me importei em deixar minhas coisas para trás. Mas quando cheguei lá, a porta simplesmente não abria. Girei a maçaneta várias vezes, empurrei com toda a força, mas ela parecia estar travada. O que era impossível, porque eu sabia que aquela porta nunca ficava trancada durante o plantão. Era uma regra de segurança. O desespero tomou conta de mim, quando percebi que estava presa ali dentro. Os passos agora estavam tão próximos que eu podia sentir a pressão no ar mudando, como se algo realmente estivesse se aproximando cada vez mais. Corri de volta para a recepção, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o molho de chaves reserva que ficava guardado na gaveta. Foi quando notei que o computador tinha desligado completamente, deixando o ambiente ainda mais escuro. A única luz que restava era aquela que vinha da pequena janela do banheiro, no final do corredor. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O silêncio agora era absoluto. Os passos tinham parado. Mas de alguma forma, aquele silêncio era ainda pior, porque eu tinha certeza que não estava sozinha ali. Era como se algo estivesse esperando, observando, e eu não sabia de onde viria o próximo susto. A sensação de estar sendo observada era tão forte que chegava a dar náusea. Foi então que vi pelo reflexo do vidro da porta.
Havia uma sombra parada atrás de mim, exatamente como na foto. Era muito mais alta do que uma pessoa normal e parecia se movimentar de um jeito estranho, como se flutuasse. Não consegui me mexer, meu corpo inteiro parecia ter congelado. A temperatura tinha ficado tão baixa que eu não conseguia mais sentir meus dedos. Aquela coisa estava tão perto que se eu me virasse, poderia tocá-la. Fechei os olhos com força, rezando em pensamento, implorando para aquilo acabar. Senti uma pressão no ar tão forte que meus ouvidos começaram a doer, como se estivesse em um avião subindo. E então, do nada, tudo parou. Quando finalmente criei coragem para abrir os olhos, as luzes tinham voltado ao normal. O computador estava funcionando, meu celular também, e a temperatura tinha voltado ao que era antes. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não tinha imaginado tudo aquilo. Minhas mãos ainda tremiam e eu ainda podia sentir o gosto do medo na boca. Fiquei sentada ali, paralisada, até o sol nascer e meu turno acabar. Nunca mais tirei foto naquele lugar e pedi transferência para o turno do dia na semana seguinte. Sei que muita gente não vai acreditar nessa história, mas juro por tudo que é mais sagrado que cada palavra que escrevi aqui é verdade. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela madrugada e, sinceramente, acho que prefiro não saber. Nunca pensei que depois de 15 anos trabalhando como médico legista em Recife, eu seria incapaz de dormir por dias por causa de algo que presenciei durante uma autópsia. Não posso revelar meu nome nem o local exato onde trabalho por motivos óbvios, mas preciso compartilhar essa experiência, porque até hoje não consigo entender o que aconteceu naquela manhã. Desde então, tenho pesquisado na internet casos parecidos e descobri este fórum. Decidi criar uma conta só para contar o que vivenciei, porque sinceramente preciso desabafar com pessoas que talvez possam me ajudar a entender. Era uma terça-feira comum, daquelas bem quentes e úmidas típicas daqui do Recife. Cheguei no instituto por volta das 7 da manhã, tomei meu café na copa como sempre fazia, mas algo no ar já parecia diferente. Tinha uma atmosfera pesada que eu não sabia explicar. Foi durante a primeira autópsia do dia que tudo começou. O corpo era de uma mulher jovem. Não devia ter mais que 30 anos, vítima de um acidente de carro na BR-101. Estava sozinho na sala naquele horário, como geralmente ficava nas primeiras horas da manhã. A sala de autópsia tem uma janela grande de vidro que divide o ambiente, usada para que estudantes de medicina possam acompanhar os procedimentos. Com as luzes apagadas do outro lado, o vidro funcionava como um espelho perfeito, refletindo todo o ambiente. Enquanto preparava os instrumentos na bandeja de inox, notei um movimento estranho pelo canto do olho. No início, tentei ignorar. Afinal, estava acostumado com aquele ambiente e com o silêncio que o acompanhava. Mas quando olhei novamente para o vidro, meu sangue gelou. O corpo continuava completamente imóvel na maca, mas no reflexo, a mão direita dela se moveu lentamente, como se estivesse tateando o ar. Aquela cena me paralisou por alguns segundos. Fiquei encarando o reflexo, tentando me convencer de que era só minha mente cansada me pregando peças. Afinal, não tinha dormido muito bem na noite anterior e já tinha escutado outros colegas falando sobre como o cansaço podia fazer a gente ver coisas nesse trabalho. Mas então aconteceu de novo. Dessa vez, não foi só a mão. No reflexo, a cabeça dela virou levemente para o lado, como se estivesse me observando. Era um movimento suave, quase imperceptível, mas real demais para ser imaginação. Olhei rapidamente para a maca e lá estava o corpo, exatamente na mesma posição em que eu o havia deixado, sem nenhum sinal de movimento. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir nas orelhas. Minhas mãos começaram a tremer,
enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Pensei em chamar alguém, mas quem acreditaria? Como eu explicaria que o reflexo de um corpo estava se movendo sozinho? Naquele momento, me dei conta do silêncio absoluto da sala. O único som era o do ar-condicionado antigo, fazendo aquele zumbido constante que naquela hora parecia ensurdecedor. Tentei me aproximar do vidro para observar melhor, mas cada passo que eu dava em direção àquela janela parecia pesado como chumbo. O suor frio escorria pela minha testa e mesmo com o ar-condicionado ligado, sentia um calor inexplicável tomando conta do ambiente. A distância entre a maca e o vidro não era mais que 5 metros, mas naquele momento parecia uma eternidade. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, quase caí para trás com o que vi. No reflexo, o corpo estava em uma posição completamente diferente da realidade. Enquanto na maca ela continuava deitada da mesma forma que chegou, no vidro estava com o tronco parcialmente levantado, como se estivesse tentando se sentar. Os olhos, que antes estavam fechados, agora estavam abertos no reflexo, fitando diretamente os meus. Não eram olhos vazios de um corpo sem vida. Tinha uma consciência ali, algo que me observava com uma intensidade que não consigo explicar. Nesse momento, senti minhas pernas falharem. Precisei me apoiar na bancada ao lado para não cair. O frio na espinha era tão intenso que parecia que tinham jogado um balde de água gelada nas minhas costas. Tentei me convencer que era só uma alucinação, que precisava dormir mais, que o estresse estava me afetando. Mas então, ela sorriu. Não um sorriso comum. Era um sorriso torto, antinatural, que nenhum ser vivo seria capaz de fazer. Enquanto isso, o corpo real continuava ali, imóvel, com a expressão serena de sempre. Larguei os instrumentos que ainda segurava e eles fizeram um barulho ensurdecedor ao cair na bandeja de metal. O som ecoou pela sala vazia e por um momento quebrou aquele transe macabro em que eu me encontrava. Mas o som não foi o único que quebrou aquele momento. O sorriso no reflexo se desfez e deu lugar a uma expressão de puro terror, como se ela também tivesse se assustado com o barulho. No vidro, ela começou a se movimentar de forma mais agitada, seus braços se mexendo como se estivesse tentando se defender de algo invisível. Olhei rapidamente para o corpo real, meu coração quase saindo pela boca, e continuava do mesmo jeito, imóvel, sem nenhum sinal de movimento. Voltei meus olhos para o reflexo e agora ela estava sentada completamente, as mãos agarradas na borda da maca refletida, os dedos apertando o metal com tanta força que pareciam estar brancos. Não conseguia mais desviar o olhar daquela cena. Era como se algo me prendesse ali, me obrigando a assistir. O pior era o contraste entre o reflexo e a realidade. Era o mesmo rosto, o mesmo corpo, mas enquanto um permanecia em paz, o outro demonstrava um desespero que eu nunca tinha visto em todos os meus anos de profissão. No vidro, ela abria a boca como se quisesse gritar, mas nenhum som saía. Seus olhos estavam arregalados, suas feições contorcidas em uma expressão de pavor que vai me assombrar pelo resto da vida. Tentei me mexer, sair dali, mas meus pés pareciam pregados no chão. O ar ficava cada vez mais pesado e eu podia jurar que a temperatura da sala tinha caído vários graus. Foi quando notei algo ainda mais perturbador. Enquanto o reflexo dela se contorcia em desespero, comecei a ver outras formas se movendo no vidro. Era como se houvesse sombras ao redor dela, formas escuras e indefinidas que pareciam se aproximar cada vez mais. Olhei novamente para a maca real, rezando para que fosse tudo uma alucinação, mas o contraste entre as duas cenas só piorava meu estado. Na realidade, o corpo continuava exatamente como antes, mas no reflexo, aquelas sombras já estavam praticamente sobre ela, como se fossem engoli-la a qualquer momento. O suor escorria pelo meu rosto e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia mantê-las firmes.
Naquele momento, aconteceu algo que me fez perder completamente o controle. Uma das mãos dela, no reflexo, se estendeu em minha direção, como se implorasse por ajuda. Seus dedos pareciam querer atravessar o vidro, alcançar o mundo real. A expressão de desespero em seu rosto refletido era tão real, tão humana, que me senti culpado por não poder fazer nada. As sombras ao seu redor ficavam cada vez mais densas, mais próximas, e ela continuava estendendo a mão em minha direção, seus olhos fixos nos meus, praticamente suplicando. Mas como eu poderia ajudar? Como poderia salvar alguém que, na realidade, já estava sem vida na minha frente? De repente, as luzes da sala começaram a piscar, e o ar-condicionado fez um barulho estranho, como se estivesse engasgando. No reflexo, aquelas sombras já tinham praticamente coberto o corpo dela, e só dava para ver seu rosto e a mão estendida em meio àquela escuridão. Comecei a sentir uma pressão no peito, como se o ar estivesse sendo sugado da sala. O vidro, que antes estava normal, agora parecia embaçado nas bordas, como se uma névoa fria estivesse se formando. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Era como se aquele momento tivesse criado uma bolha onde só existíamos eu, o corpo na maca e aquele reflexo aterrorizante. Foi quando tudo parou. Do nada, as luzes voltaram ao normal, o ar-condicionado retomou seu zumbido costumeiro e o reflexo simplesmente voltou a mostrar exatamente o que estava na maca, um corpo imóvel, sem vida. As sombras tinham desaparecido, assim como todos os movimentos que eu tinha presenciado. Fiquei ali, paralisado, por vários minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Olhei para o relógio na parede e percebi que tinham se passado apenas 15 minutos desde que tudo começou. Como era possível? Parecia que tinha durado horas. Saí da sala tremendo, deixando tudo como estava. Precisei ir ao banheiro jogar água no rosto várias vezes para me acalmar. Quando voltei, trazendo um colega comigo, tudo estava normal. O reflexo no vidro era apenas um reflexo comum. Nunca consegui terminar aquela autópsia. Passei o caso para outro médico, inventando uma desculpa sobre não estar me sentindo bem. Ninguém nunca soube o que aconteceu naquela sala, e até hoje não sei se teria coragem de contar pessoalmente para alguém. Fiquei sabendo depois que aquela mulher tinha morrido de forma instantânea no acidente. Não tinha sofrido. Mas aquela expressão de desespero no reflexo, aquele pedido silencioso de ajuda, me fizeram questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a morte. Será que aquele reflexo mostrava algo que nossos olhos não conseguem ver normalmente? Será que existe uma dimensão entre a vida e a morte que só se manifesta em determinados momentos? Já faz uma semana desde que isso aconteceu e não consigo mais entrar naquela sala sozinho. Pedi para trocarem meu horário. Agora só faço procedimentos quando tem mais gente por perto. E mesmo assim, evito olhar para aquele vidro. Às vezes, quando passo em frente à sala, tenho a impressão de ver algo se movendo no reflexo, pelo canto do olho. Mas não tenho coragem de parar para verificar. Continuo fazendo meu trabalho, tentando seguir minha vida normalmente, mas aquela manhã mudou algo dentro de mim para sempre. Toda vez que entro em uma sala com espelhos ou vidros que funcionam como espelhos, sinto um arrepio na espinha. Porque agora sei que nem sempre o que vemos no reflexo é apenas um reflexo do que está do lado de cá. Trabalho como recepcionista num instituto médico legal de uma capital do Nordeste e mesmo depois de 8 anos nesse emprego, ainda me arrepio só de lembrar o que aconteceu comigo. Sempre achei que já tinha visto todo tipo de coisa estranha nesse lugar. A gente acaba se acostumando com o ambiente depois de um tempo. Mas o que aconteceu na madrugada do dia 23 de março desse ano mexeu tanto comigo que até hoje não consigo dormir direito.
Tento me convencer que tem uma explicação lógica, mas não encontro. Cheguei até a procurar um psicólogo, porque não estava mais aguentando ficar sozinho com esses pensamentos. É difícil explicar para alguém o que eu senti naquela noite. Toda vez que sento naquela cadeira da recepção, meu corpo inteiro trava, como se estivesse revivendo cada segundo daquele momento. Era mais uma noite de plantão como qualquer outra. Passava das 3 da manhã e eu estava sozinho na recepção como de costume. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho do ar-condicionado antigo e pelos passos dos seguranças que faziam a ronda do lado de fora. Naquela noite, tínhamos recebido o corpo de uma mulher jovem, vítima de um acidente grave numa rodovia federal. Fui eu mesmo que fiz todo o registro inicial e organizei a documentação. Na minha frente, em cima do balcão, estava uma sacola plástica transparente com os pertences dela. Uma carteira, algumas joias e um celular todo destruído por causa do acidente. Estava quase terminando de preencher a papelada quando o telefone fixo da recepção tocou, me fazendo dar um pulo da cadeira. Ninguém liga para o IML nesse horário, a não ser quando vai chegar algum corpo novo. Atendi o telefone esperando ouvir alguém da polícia ou do resgate, mas do outro lado da linha só havia um chiado estranho, como se a ligação estivesse ruim. Quando estava prestes a desligar, ouvi uma voz de mulher, baixa e um pouco distorcida, como se estivesse falando de muito longe. A voz pediu, de uma forma que me gelou a espinha: "Por favor, cuida bem do meu corpo, não deixa eles me cortarem muito." Fiquei paralisado, sem conseguir responder. Minha primeira reação foi olhar para a sacola com os pertences em cima do balcão, e foi aí que senti meu estômago revirar. O número que aparecia no identificador de chamadas era exatamente o mesmo que estava anotado na etiqueta do celular destruído da vítima. Minhas mãos começaram a tremer tanto que mal conseguia segurar o telefone. Tentei manter a calma e perguntei quem estava falando, mas a voz continuou, ainda mais baixa: "Eu sei que já estou morta, só queria ter certeza que vão cuidar bem de mim." Nessa hora, senti um frio absurdo subindo pela minha espinha. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Olhei de novo para o celular na sacola, completamente destruído e sem bateria. Estava do mesmo jeito que tinha chegado, horas atrás. Os técnicos já tinham confirmado que o aparelho estava totalmente descarregado quando catalogaram os pertences. Como alguém poderia estar ligando daquele número? Com as pernas bambas, levantei da minha cadeira e fui até o corredor ver se tinha alguém por perto, se não era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas o lugar estava completamente vazio e silencioso, como sempre fica nesse horário. O segurança estava do lado de fora, fazendo a ronda normal, e os técnicos estavam todos na sala dos fundos. Quando voltei para a recepção, a voz continuava no telefone, agora num tom quase de súplica: "Não desliga, por favor. Eu só queria saber se vocês já avisaram minha família." Minhas pernas ficaram tão fracas que precisei me apoiar no balcão. A mulher falava de um jeito tão real, tão natural, que não parecia uma brincadeira ou algo planejado. Era como se ela realmente estivesse ali, conversando comigo. Naquele momento, comecei a suar frio e meu coração disparou tanto que achei que ia ter um infarto. Tentei pensar em alguma explicação racional, mas nada fazia sentido. O celular dela estava ali, bem na minha frente, completamente sem vida. Os técnicos tinham me dito que o aparelho estava sem bateria há dias, todo destruído por causa do impacto do acidente. Mesmo assim, aquela voz continuava do outro lado da linha, tão clara quanto qualquer outra ligação normal. Quando percebi que a voz era idêntica à descrição que os policiais tinham feito da vítima, um sotaque suave do interior e um jeito calmo de falar, senti meu corpo inteiro congelar. Era impossível alguém ter tantos detalhes assim para fazer uma brincadeira. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone.
A voz continuou falando cada vez mais baixa. Sei que deve ser estranho para você, mas eu precisava fazer essa ligação. Queria ter certeza que meu corpo vai ser tratado com respeito. Enquanto ela falava, olhei para a ficha de entrada que tinha preenchido mais cedo. A hora do óbito registrada era 15 para meia-noite, ou seja, fazia mais de 3 horas que ela tinha falecido. Isso sem contar que o celular dela estava completamente destruído e sem bateria desde o acidente. Comecei a sentir uma pressão no peito tão forte que precisei sentar. Todo o meu corpo tremia e eu podia sentir gotas de suor frio escorrendo pela minha testa. A cada segundo que passava, a situação ficava mais assustadora. A voz começou a ficar ainda mais baixa, como se estivesse sumindo aos poucos. Só mais uma coisa. Diz para o pessoal da perícia que minha aliança está no porta-luvas do carro. Não quero que meu marido fique sem ela. Nesse momento, senti meu sangue gelar. Essa informação não estava em lugar nenhum. Ninguém tinha mexido no carro ainda. A perícia só ia começar no dia seguinte. Fiquei paralisado, sem conseguir dizer uma palavra, enquanto ouvia a voz ir sumindo cada vez mais, até virar apenas um sussurro quase inaudível. O chiado estranho voltou por alguns segundos e depois a linha ficou muda. Fiquei sentado ali por vários minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minhas mãos ainda tremiam quando liguei para o supervisor. Precisava contar para alguém. Ele chegou em menos de meia hora e a primeira coisa que fez foi conferir o celular da vítima. Continuava do mesmo jeito, destruído e sem bateria. Verificamos o registro de chamadas do telefone fixo da recepção e, para nossa surpresa, não havia nenhum registro de ligação recebida naquela madrugada. No dia seguinte, quando a perícia foi fazer a vistoria no carro do acidente, encontraram exatamente o que a voz tinha dito. A aliança estava guardada no porta-luvas. Desde aquela noite, nunca mais atendo o telefone da recepção depois das 3 da manhã. Até hoje não sei explicar o que aconteceu e, sinceramente, nem quero saber. Algumas coisas é melhor deixar sem resposta. Trabalho como técnica no Instituto Médico Legal da minha cidade há apenas 3 meses e confesso que até aquela noite eu nunca tinha sentido medo de fazer plantão sozinha. Na verdade, eu até gostava da tranquilidade do turno da noite, porque dava para colocar as documentações em dia e organizar tudo sem aquela correria que acontece durante o dia. O silêncio nunca tinha me incomodado, mas depois daquela madrugada do dia 15 de março, tudo mudou. Só de lembrar o que aconteceu, meu corpo inteiro fica gelado e minha pressão cai. Resolvi compartilhar essa história aqui porque preciso desabafar. E também porque sei que tem muita gente que trabalha em lugar parecido e pode ter passado por algo similar. Era por volta de 1h da manhã quando comecei a sentir algo diferente no ar. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Foi exatamente isso que senti enquanto estava organizando uns laudos na minha mesa. No começo tentei ignorar, afinal, trabalhar num lugar como esse acaba mexendo com nossa cabeça às vezes. Mas aí comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindos do corredor principal, como se alguém estivesse arrastando algo bem devagar pelo chão. O som ia e voltava, meio irregular. Nessa hora, já senti meu coração disparar, porque eu sabia que estava completamente sozinha naquele andar. O plantonista da recepção fica no térreo e entre a gente tem 2 andares vazios durante a noite. Decidi verificar as câmeras de segurança pelo monitor que fica na minha sala, pensando que talvez algum outro funcionário tivesse entrado sem eu perceber. Passei por todas as imagens dos corredores, uma por uma, mas não vi nada fora do normal. Tudo vazio e silencioso, como deveria estar naquele horário. Foi nesse momento que escutei alguém me chamar pelo meu primeiro nome, numa voz baixa e arrastada. O som parecia vir do corredor onde ficam as salas de análise.
Fiquei paralisada por alguns segundos, porque além de pouquíssimas pessoas saberem meu primeiro nome ali dentro, eu tinha acabado de confirmar pelas câmeras que não havia mais ninguém no andar. Minhas mãos começaram a tremer quando decidi pegar meu celular para ligar para o plantonista da recepção. Antes que eu conseguisse fazer a ligação, as portas do arquivo morto, que ficam do outro lado do corredor, começaram a bater forte, uma depois da outra, como se alguém estivesse passando por elas com muita pressa. O barulho ecoava por todo o andar, e nesse momento o computador da minha mesa ligou sozinho, junto com a impressora ao lado. Meu corpo inteiro gelou quando vi que a impressora começou a imprimir folhas em branco, uma atrás da outra, enquanto as luzes da sala piscavam sem parar. Nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Consegui finalmente ligar para o plantonista da recepção. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo e ele disse que subiria para verificar, mas que precisaria esperar alguém da segurança chegar primeiro para não deixar a recepção sozinha. Enquanto esperava, me tranquei na minha sala, tentando me acalmar e pensando em alguma explicação lógica para tudo aquilo. O som das portas tinha parado, mas agora eu podia ouvir passos pesados no corredor, como se alguém estivesse usando botas. Os passos iam de um lado para o outro. Às vezes paravam bem na frente da minha porta, e nessas horas eu podia sentir o ar ficando mais gelado, mesmo com todas as janelas fechadas. Os minutos pareciam não passar e a cada momento eu ficava mais apavorada. Foi quando percebi que o monitor das câmeras começou a mostrar interferência em todos os corredores, como aquela chuva de televisão antiga. A imagem ficava normal por alguns segundos e depois voltava a chuvisco em todas as telas ao mesmo tempo. O pior foi quando, durante um desses momentos de interferência, percebi uma sombra escura passar rapidamente por uma das câmeras do corredor principal. Não dava para identificar direito o que era, mas definitivamente tinha o formato de uma pessoa. Nessa hora, senti meu estômago afundar e comecei a suar frio, mesmo com a temperatura baixa da sala. A situação piorou quando meu celular começou a falhar. A tela ficava piscando e desligando sozinha até que apagou de vez. Me senti ainda mais isolada e vulnerável, sem ter como me comunicar com ninguém. O barulho dos passos tinha parado, mas agora eu conseguia ouvir um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando no corredor. Não dava para entender o que a voz dizia, mas ela ficava cada vez mais próxima da minha porta. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir as batidas nos meus ouvidos. O ar dentro da sala estava ficando cada vez mais pesado e frio, e eu comecei a sentir uma pressão estranha no peito, como se alguém estivesse apertando. De repente, todas as luzes do andar se apagaram ao mesmo tempo, me deixando apenas com a claridade fraca que vinha da tela do computador. Foi nesse momento que escutei novamente meu nome, dessa vez bem perto da porta, como se a pessoa estivesse encostada nela. A maçaneta começou a girar lentamente, mesmo eu tendo certeza de que tinha trancado. O pânico tomou conta de mim quando percebi que a porta estava começando a abrir, milímetro por milímetro, fazendo um barulho agudo de metal arranhando metal. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, sentindo meu corpo inteiro tremer. Quando finalmente escutei vozes vindas do andar de baixo, indicando que o pessoal estava subindo, tudo parou de repente. As luzes voltaram sozinhas, a porta se fechou num estrondo, e aquela sensação de pressão e frio desapareceu como se nunca tivesse existido. Meu celular voltou a funcionar normalmente, mostrando várias chamadas perdidas do plantonista da recepção. As câmeras também voltaram ao normal, sem nenhum sinal de interferência. Era como se nada tivesse acontecido, mas meu corpo todo ainda tremia e eu estava encharcada de suor frio. O plantonista e 2 seguranças entraram correndo na sala, preocupados porque não conseguiam falar comigo há quase meia hora.
Me perguntaram o que tinha acontecido e tentei explicar tudo, mas percebi pelos olhares deles que não estavam acreditando muito. Fizeram uma ronda completa pelo andar, verificaram todas as portas e janelas, mas não encontraram nada fora do lugar. As folhas em branco que a impressora tinha jogado também não estavam mais lá. O segurança até verificou as gravações das câmeras dos últimos 40 minutos, mas nada apareceu no vídeo, nem mesmo as interferências que eu tinha visto. Acabei pedindo para terminar meu plantão na recepção, porque não tinha condições de ficar sozinha lá em cima depois de tudo que aconteceu. Nunca mais aceitei fazer plantão noturno sozinha. E até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela madrugada.